Por séculos, o Japão foi moldado por homens que carregavam mais do que uma espada. Carregavam uma ideia. Uma ideia tão poderosa que foi capaz de criar heróis, destruir famílias, derrubar impérios e construir uma cultura inteira baseada em honra, lealdade e morte. Esses homens eram os samurais, guerreiros que pareciam viver acima do medo, acima da dor, acima da própria vida. Mas a verdadeira história deles é muito mais profunda, muito mais sombria e muito mais humana do que qualquer filme jamais mostrou. A história dos samurais não começa com glória. Começa com um país em caos. O Japão feudal era dividido, instável, repleto de disputas entre clãs e governantes regionais. Era um território onde a força decidia tudo. Nesse cenário, um grupo de agricultores começou a ser usado como soldados improvisados para defender terras, coletar impostos e manter a ordem. Eles não tinham nobreza, não tinham títulos, não tinham prestígio. Eles tinham apenas uma missão: lutar. Mas lutar, no Japão, não era apenas violência, era filosofia, era disciplina, era religião. Com o tempo, esses guerreiros começaram a se organizar, a treinar com rigor, a criar tradições e a desenvolver um código invisível que guiava cada ação. Nascia ali o embrião do samurai. Um guerreiro tão temido quanto respeitado. Um homem que aprenderia, com o tempo, que viver sem honra era pior do que morrer. A espada foi o símbolo dessa transformação. A katana não era apenas uma arma. Era o espírito do samurai. Forjada em fogo, gelo e paciência, cada lâmina era tratada como um ser vivo. Acreditava-se que ela carregava a alma do guerreiro. O processo de criação era tão ritualístico que muitos acreditavam que o metal tinha vontade própria. Uma katana bem forjada podia cortar um inimigo em um único movimento. E para o samurai, ela era a prova de que até o aço podia ter alma. Mas a verdadeira força dos samurais estava no Bushido, o caminho do guerreiro. Um conjunto de princípios não escritos que guiavam cada decisão: coragem, retidão, lealdade, respeito, autocontrole e, acima de tudo, honra. A honra era tão fundamental que perder significava perder o direito de viver. O samurai aprendia, desde jovem, que a morte não deveria ser temida. A morte era um retorno digno, um fechamento de ciclo, uma forma de preservar tudo o que ele acreditava. Essa ideia levou ao ritual mais sombrio da história japonesa, o seppuku. Quando um samurai falhava, traía seu clã, cometia um erro imperdoável ou era capturado, ele não aceitava viver na desonra. Ele se ajoelhava, segurava uma pequena lâmina e cortava o próprio abdômen, provando que sua coragem era maior que seu sofrimento. Para muitas famílias, isso não era tragédia, era redenção. Mas os samurais não eram feitos apenas de disciplina. Eram humanos. Tinham ambições, medos, rivalidades e segredos. Muitos traíam seus senhores por poder. Muitos manipulavam alianças para controlar territórios. Muitos matavam por política, não por honra. O Japão feudal foi palco de conspirações tão complexas que muitas vezes sangue e estratégia caminhavam lado a lado. E dentro desse universo brutal, existiam também as mulheres samurais, as Onabugeisha, mulheres treinadas desde pequenas para lutar com lanças e espadas, defender vilarejos inteiros e até liderar tropas. Elas foram completamente apagadas por séculos, mas seus nomes ainda ecoam em textos antigos. Elas provaram que o espírito do guerreiro não pertencia apenas aos homens. Com o tempo, os samurais se tornaram mais do que soldados. Eles governaram regiões, administraram terras, fizeram leis e moldaram a cultura japonesa. Eram artistas, filósofos, poetas e estrategistas. Muitos estudavam caligrafia, literatura e meditação. O equilíbrio entre guerra e paz fazia parte da essência deles. A espada era apenas metade da alma. A outra metade era sabedoria. Mas todas as eras chegam ao fim. E o declínio dos samurais veio quando o Japão decidiu abrir suas portas ao mundo moderno. Armas de fogo,
Exércitos organizados, leis novas e avanços ocidentais tornaram a antiga elite guerreira obsoleta. A espada já não tinha mais espaço no campo de batalha. O último suspiro dos samurais aconteceu na rebelião Satsuma, quando os últimos guerreiros, em desespero, enfrentaram um exército moderno armado com rifles. Eles lutaram até o fim e perderam. A classe mais temida e respeitada do Japão desapareceu em questão de poucos anos. Mas seu legado nunca morreu. O Bushido continua vivo na cultura japonesa. A disciplina samurai inspirou artes marciais, filosofia e até códigos militares modernos. O espírito do guerreiro permanece, silencioso e imortal. Os samurais foram muito mais do que guerreiros. Foram símbolos de um tempo em que honra valia mais que a vida. E entender sua história é entender como um povo inteiro transformou disciplina em destino. Se você gostou dessa viagem pela verdadeira história dos samurais, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos como este para você. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!